Oi, gente, tudo bem? Hoje a live é especial. A gente vai falar de empreender em Portugal, né? Que a gente tá falando aqui toda quarta-feira, em especial para os estrangeiros que querem empreender em Portugal. Mas hoje vai ser com a minha dermatologista, especialista em estética, aqui em Portugal. Ela é brasileira. E ela abriu aqui uma clínica. Na verdade, ela começou prestando serviços nessa área, né, de dermatologia e estética aqui em Portugal e alugando uma sala, como eu já falei para vocês, né, e atendendo alguns pacientes. E hoje ela já conseguiu em poucos anos, deve ser uns 5 anos mais ou menos, ela vai confirmar aqui pra gente essas informações. E em menos de 5 anos ela conseguiu montar a própria clínica dela. Então eu trouxe ela aqui porque, além de ser paciente e adorar muito, né, o trabalho dela, ela é um exemplo muito forte para mim, nesse sentido de empreendedorismo em Portugal, né? Do estrangeiro que quer empreender aqui em Portugal e percorre, né, um longo caminho para conseguir, mas quando consegue também é uma alegria imensa e uma competência muito grande, assim. A gente fica muito feliz quando os brasileiros aqui empreendem, porque efetivamente traz uma mabiabilidade, gente. Tô cansada do dia todo. E traz também uma maior dinâmica, né, no processo de empreendedorismo aqui para Portugal. Então, Portugal tem braços abertos de forma significativa para os brasileiros e os estrangeiros que querem empreender aqui em Portugal e por isso eu estou trazendo para vocês dicas e além de dicas eu faço questão de trazer para vocês aqui alguns casos de pessoas que empreendem em Portugal e conseguem efetivamente trilhar esse caminho. Então, a médica que eu vou trazer hoje, o nome dela é doutora Joana, ela vai se apresentar já já melhor para vocês. Ela é médica no Brasil e ela passou por todo o procedimento aqui, né, de validação de diploma e montar toda a estrutura dela, conhece o mercado, a equipe, e hoje a gente fica muito feliz em perceber que ela tem realmente uma equipe com múltiplos profissionais, não só médicos, mas também médicos e outros profissionais. E a clínica dela é uma clínica que faz muito sucesso aqui, é uma clínica bastante renomada. E nessa área em específica, né, de estética e medicina, aqui em Portugal também tem um coração bem aberto, né, aos brasileiros, assim. A gente percebe que nesse ramo de estética, tudo que vem do Brasil é muito trend, assim, é muito utilizado, é muito visto. Os brasileiros efetivamente têm uma linha muito intensa de estudo e caminho nessa área de estética. E aí, quando vem profissionais desse tipo, dessa área de estética aqui para Portugal, eles conseguem efetivamente ter um bom desempenho, um bom know-how, porque já vem, né, com essa marca, com esse selo, digamos assim, de qualidade, advindo desse próprio know-how nosso, né, de brasileiros nessa área de estética. Então, por essa razão também, para aqueles que empreendem nessa área de estética, aqui em Portugal, é bom ficar de olho, né? Nessa live que eu montei para ela aqui algumas perguntas bem interessantes para a doutora Joana, para ela explicar um pouquinho para a gente como foi que ela percorreu esse caminho, quais foram as dificuldades, né, que ela enfrentou nesse caminho. Deixa eu ver se eu encontro ela por aqui. E além desse caminho, ela. Tô tentando ver se eu acho ela aqui. Mas pronto, daqui a pouco ela já apareceu aqui. Eu convidei.
Agora acho que vai, viu, gente? Vai. Aí vão deixando aqui as perguntas de vocês, o que que vocês querem saber especificamente sobre isso. Eu tô muito feliz, assim, com a questão... Ah, agora apareceu. Com a questão dos brasileiros empreendendo aqui em Portugal, eu ando muito feliz. Que a gente vem realizando aqui em Portugal. A gente já percebe nas ruas, né? Oi, doutora, como vai? Tudo bem? Bem, Tudo, e você? ótimo, tá tudo bem. Como foi o seu dia aí na clínica? Conta um pouquinho pra gente, tudo bem? Tá tudo ótimo. Bom, mais um dia cheio de trabalho. Graças a Deus, eu tava aqui falando um pouquinho pro pessoal como eu te conheci lá atrás, contando um pouquinho também da sua trajetória. Mas eu queria que, pronto, você se apresentasse, porque fica muito melhor, né? Você descrevendo essa trajetória do que eu especificamente. Sim, sim. Bom, meu nome é Joana Morimitsu, eu sou médica. Eu tenho 3 formações em dermatologia, medicina estética e nutrologia. Estou aqui em Portugal há quase 4 anos. Vai fazer. Eu cheguei em 2017. Vai fazer 4 anos. Te conheci logo nessa época, não foi, doutora? Eu tinha acabado de chegar, logo conheci Carolina. Carolina foi uma das minhas primeiras pacientes, olha só. Ficou. E fiquei fã. Contando aqui para eles que esse mercado aqui de estética, é, aqui em Portugal, o brasileiro é muito forte em várias áreas aqui do empreendedorismo, mas eu acho que uma das áreas de maior destaque é essa área efetivamente de medicina barra estética. Então, Uhum. conversa um pouquinho com a gente sobre qual é a sua experiência assim nessa área, o que que você sente desse mercado em especial para o acolhimento dos estrangeiros e barra brasileiros, né? Sim. Então, a princípio, né, vim para cá e atuar na área de estética era uma incógnita, eu não sabia como era o mercado. Chegaram a me dizer que, olha, a doutora nunca vai ter o consultório cheio. Chega a dizer, olha, aquela agenda que a doutora tinha no Brasil, aqui não existe. Porém, o que eu vejo assim, eu tenho uma boa parte dos meus pacientes é brasileira, tenho muitas portuguesas, sim, tenho portugueses homens, tenho portugueses homens que trazem as esposas, E, e tenho também um outro público que são os outros estrangeiros aqui, não brasileiros, né? Temos os outros europeus, temos americanos, chineses, inclusive, indianos, enfim. E outros americanos também, colombianos, venezuelanos, peruanos. Exatamente, eu sempre digo, as pessoas me perguntam também, né, como é a minha cartela de clientes, né? Eu sendo advogada, apesar de ser advogada brasileira e luso, né, e aqui de Portugal, as pessoas sempre me perguntam, ah, Carol, sua cartela é só formada por brasileiros? Pronto. Não, óbvio que eu tenho uma grande parte da minha cartela também, né, de brasileiros, assim, a empatia, o jeito, pronto. E como eu lido essa área de empreender, acaba que efetivamente muito brasileiro quer empreender aqui, precisa de um suporte, né? Já que muda de país, mas eu efetivamente também tenho uma boa clientela de portugueses e uma boa clientela de estrangeiros como um todo, né? De outros lugares da Europa ou até fora da Europa. Eu acho que o estrangeiro como um todo, para além dos portugueses, eles também gostam, né, dessa empatia de estar com o estrangeiro. Não sei se é isso que você sente um pouquinho aí. E eu sinto, sim, principalmente na região onde eu estou, aqui em Cascais. Eu posso falar que teve um dia, isso não é incomum, teve um dia que fora brasileiros e portugueses, eu cheguei a atender 6 outras nacionalidades no mesmo dia. Hoje, hoje eu devo ter atendido 4, 5. Então, todos os dias eu tenho estrangeiros, sul-africanos, americanos, ingleses, enfim. Eu vi uma pergunta aqui, que era a porcentagem, né? Eu posso dizer que 50% são estrangeiros, que não são nem brasileiros nem portugueses. E os outros 50 estão divididos entre portugueses e brasileiros. Eu sempre falo para as pessoas que querem vir trabalhar aqui que uma coisa que a gente sente de bastante diferença lá do Brasil
essa necessidade, em especial de falar uma outra língua, né? O inglês, por exemplo. Porque efetivamente, como a gente tem uma cartela de clientes estrangeiros, você acaba que precisa mesmo aprimorar um pouco mais, pelo menos a língua inglesa, assim. Porque lá no Brasil a gente não tem muito hábito, é um pouco raro, digamos assim. Porque aqui, diariamente, eu tenho que falar inglês, porque eu sou também assim, a gente lida com muito brasileiro e barra português, mas efetivamente a gente tem estrangeiros, eu atendo estrangeiro todo dia. E aí, nesse caminho, a gente é efetivo. Não sei se você sente também essa necessidade. Sim, sim. Inclusive, não só no inglês, eu digo francês, né? Eu atendo inúmeros franceses, belgas, suíços. Então, foi uma oportunidade tanto. Eu vim de Brasília, eu estava trabalhando em Brasília, formei em Curitiba, mas eu trabalhava em Brasília. E onde eu atendia somente a população local, acho que atendi um estrangeiro em toda a minha carreira lá. E aqui acaba que tornou-se o meu dia a dia o público estrangeiro. Por isso que verão na clínica e até no meu Instagram também posts em inglês, vídeos provavelmente em inglês, com legenda em inglês. Não é que eu esteja querendo, digamos, discriminar ninguém, mas eu quero incluir. Quando eu Exato. coloco algo em inglês, eu estou incluindo, não discriminando. Exatamente. Conta um pouquinho, doutora, como foi que você mudou assim essa chave? Pô, quero ir para Portugal. O que que aconteceu assim e o que foi especificamente? Foi curioso, porque na verdade eu não queria vir para Portugal, eu queria sair do Brasil. Né? Ok. Uma necessidade de sair do Brasil daquela situação toda. E eu comecei a pesquisar quais países eram possíveis, né? Então pesquisei que Portugal era aparentemente, naquela época, era um dos mais fáceis. Pesquisei Portugal, pesquisei Inglaterra, pesquisei Nova Zelândia, pesquisei Estados Unidos e Canadá. E por fim eu estava estudando tanto para a prova em Portugal quanto para a Inglaterra. Acontece que a prova de Portugal aconteceu primeiro. Aconteceu primeiro, acabei passando, mas eu não desisti da Inglaterra, continuei estudando inglês para fazer a prova da Inglaterra. E quando eu estava estudando para fazer a prova da Inglaterra, eu já tinha feito a prova em Portugal, eu tive um convite de uma clínica para trabalhar aqui. Então eu vim trabalhar aqui a convite de uma clínica. Pois, pronto, é uma história muito parecida com a minha também, porque quando eu vim, especificamente, primeiro eu vim fazer o mestrado, né? E aí eu fui fazendo mestrado e comecei a prestar serviço aqui em Portugal. Quando eu comecei a prestar serviço aqui em Portugal de uma forma mais assídua, porque lá do Brasil eu já prestava um pouco de serviço aqui, porque eu tinha alguns negócios, enfim. Mas aí eu comecei a prestar mais serviços aqui e aí fui prestando serviço, vendo que o mercado era bom, fui me adaptando. E aí falei, poxa, acho que dá, não quero mais voltar, não. Minha intenção inicial, assim, era voltar, mas eu comecei também prestando serviço para outras pessoas, para outros profissionais, fui pegando um pouquinho o ambiente, e depois de uns 2 anos, mais ou menos, prestando serviço para terceiros, eu decidi montar meu próprio escritório. Eu acho que esse foi o seu caminho também. Primeiro você foi prestadora de serviço. Conta um pouquinho desse caminho, como iniciando aqui como prestadora de serviço e depois dar o start de montar sua clínica e o Exatamente. procedimento. Foi curioso. Eu vi uma pergunta aí, como foi o processo de validação do meu Isso. diploma, né? Eu validei meu diploma em 2015, 2 anos antes de vir, né? Eu junto, contemporâneo, o Dr. Rodrigo Rosenfeld, cirurgião plástico, nós viemos na mesma época. Validamos juntos e viemos juntos, na mesma E época. que vem já já conversar aqui com Sim, a gente na live, exatamente. contar E também um trabalhamos pouquinho dele. juntos hoje. E Boa. trabalhamos juntos também. Então, eu validei em 2015, né? E na época era uma prova só, não é como agora, agora é bem mais difícil, parece que são 3 provas. Ok. Comecei a trabalhar e, obviamente, eu ainda não tinha agenda cheia, eu trabalhava em 5 clínicas diferentes, cada dia em uma. Até que eu aluguei um gabinete, como chama aqui, uma sala muito pequenininha, 9 metros quadrados, no centro de Cascais, dentro de um salão. Quando eu te conheci, foi ali, nessa salinha. Carolina me conheceu antes da clínica ser minha. Foi. E foi me oferecida a oportunidade de um trespasse do local inteiro. A proprietária até então resolveu mudar para a Suíça
e falou, olha, eu não queria ver o meu negócio todo desfeito e eu não há ninguém que eu confie mais do que em ti para tocar esse negócio. E ela me ofereceu essa oportunidade de assumir um trespasse. E na época eu confesso que eu não tinha dinheiro. Eu passei 1 ano e meio em Portugal, quase que ganhando menos do que eu gastava, sinceramente. E eu falava, eu nem tenho como pagar um trespasse desse. E ela até facilitou, falou, não, eu te faço parcelado, porque eu sei que tu vai dar conta. Eu assumi, foi a primeira vez que eu assumi um contrato sem uma fonte garantida de como eu ia pagar. Por fim, paguei, né? Transformei um salão de beleza em uma Uma clínica médica. clínica linda. Porra, obrigada. Por muito tempo eu fiquei com uma única médica lá, mas hoje nós já somos uma equipe de 7 médicos. E mês passado eu abri a segunda clínica. Ah, isso eu não Essa sabia! Essa eu não sabia, essa é novidade para mim também, gente. Me conte, doutora. então já estou vai fazer 3 anos da primeira clínica, vai fazer agora em novembro 3 anos. E a segunda clínica abriu faz um pouco mais de um. Onde você abriu aonde a segunda clínica? Me conte. É a minha paixão por Cascais, né? Acontece que a minha clínica ficou pequena para o número de médicos, para o número de profissionais. Tem fisioterapeutas, enfermeiros, esteticistas e acupunturistas, psicólogos. Psicólogo, né? Tudo, tem muita gente. Então, nutricionista também, acabou que ficou pequena. Eu abri em Cascais mesmo, no Centro Histórico de Cascais. Seja bem-vindo, tá bem bonitinha. Modéstia à parte. Oi, gente, deixa eu contar, porque ela conta assim, en passant, mas eu vou contar os detalhes que eu sei, né? Porque sei que muitos eu não sei. Eu conheci a doutora Joana, como ela contou, quando ela alugava essa salinha pequenininha aí no salão, e pronto, foi indicação de uma outra brasileira que também já conhecia ela, e cheguei, ela muito atenciosa, eu super com medo. Doutora, eu não faço direito, eu não sei. Aqui em Portugal eu não conheço ninguém, eu não gosto de mexer. Vamos, como é que faz? E aí fui. Isso não tem nem 5 anos que Não, ela estava numa salinha. Exatamente, não tem nem 5 anos que ela estava nessa salinha. E hoje a clínica dela, essa primeira, né? Clínica, primeiro falando dessa, essa primeira clínica dela é enorme. Ela efetivamente pegou todo o espaço que ela alugava só uma salinha. Agora todo o espaço é dela, né? E ela tem uma equipe multidisciplinar assim ali dentro. Então você chega, como eu falei, você encontra psicólogos, fisioterapeutas, cirurgiões, outros médicos. Então foi uma coisa impressionante em muito pouco tempo. Toda vez que eu chegava lá, eu tô lá sempre que eu posso, né? E toda vez que eu chegava lá, eu via o negócio dela crescendo, crescendo. A clínica fica em Cascais, bem no centro, pertinho da loja Cidadão. Toda vez que eu vou pra lá, hoje eu já sei, né? Mas as primeiras vezes que eu ia, eu botava ali loja do Cidadão Cascais, que você é. é bem do ladinho. E o nome da clínica é Mirai, que é por onde, inclusive, a gente está aqui falando, né, doutora? Aqui no Instagram dela tá aí. Eu vou depois deixar. Já tá anotado ali no meu feed, para quem quiser seguir, tanto a clínica quanto o Instagram pessoal dela. Mas quem quiser também, eu vou também tentar depois trazer ela com mais calma para conversar mais com vocês, porque eu sei que ela é efetivamente uma história que inspira muito. Por isso eu tava muito ansiosa. Enchi o saco dela, doutora, vamos fazer uma live comigo. Vamos fazer uma live comigo, porque efetivamente foi assim uma história de muita perseverança, competência, coragem e se transformou muito em muito pouco tempo. E isso requer muito trabalho, muita competência. A clínica é linda, os profissionais que estão lá, tanto na parte interna, os técnicos, quanto o pessoal da recepção, da administração, são pessoas sempre muito acessíveis. Então, doutora, parabéns. Eu fico muito feliz de poder mostrar aqui para os outros estrangeiros e os outros brasileiros que a gente tem sim esse espaço aqui, com muito trabalho, né, doutora? Muito trabalho, muita. Muito trabalho. Eu vi uma pergunta até, acho que eu vou responder, se foi difícil conseguir investimento, né? Na verdade, eu digo assim mesmo, o investimento inicial não foi muita coisa, é simplesmente tudo que eu ganhava eu reinvestia. Então, a clínica se fez. Eu não Exato. trouxe dinheiro de fora.
Eu não trouxe dinheiro de fora, não trouxe dinheiro de lugar nenhum. No início não teve nem empréstimo de banco, foi realmente, era o que eu ganhava, colocava, eu comprava um equipamento e reformava uma sala, depois reformava outra, depois reformava a sala da clínica toda. Enfim, foi simplesmente reinvestimento de de um negócio, realmente de um valor muito pequeno inicial. Me conta, doutora Jana, por favor, como é que você aqui em Portugal sentiu com relação às burocracias e as diferenças também, né, daqui para o Brasil para empreender? Então, quando você empreendeu aqui, você tomou muito susto no sentido, ou que se foi tranquilo, ou se você teve que buscar profissionais, porque na minha experiência, quando eu trago profissionais estrangeiros, e aqui falando um pouquinho mais especificamente dos brasileiros. Em alguns aspectos, eu sinto dificuldade do empreendedor brasileiro em entender alguns parâmetros aqui, sejam contratuais, como, por exemplo, você acabou de falar do trespasse, eu faço muito trespasse aqui. Então, toda essa parte, muitas vezes, é complicado você colocar na cabeça de uma pessoa que está acostumada com o sistema brasileiro que aqui existe uma ou outra diferença em termos contratuais, em burocracias, em abertura de empresa, em contabilidade. Hoje, eu já consigo, do que há uns 5, 6 anos atrás, ou até um pouco mais, já consigo ter empreendedores com a cabeça um pouco mais aberta para entender que o sistema daqui tem um pouquinho realmente de diferença, mas que não é nada assim do outro mundo. Mas eu queria saber da sua experiência pessoal, assim, vir para cá, empreender, a burocracia, diferença Brasil e Portugal, o que que você sentiu? Honestamente, Carolina, assim, eu já tive negócio no Brasil também, não da área médica, mas já tive negócio. O que eu vejo, eu achei, por incrível que pareça, mais simples. Eu achei mais fácil, não sei, posso estar redondamente enganado, mas eu achei as coisas mais claras, assim, como aqui tem a conservatória, você pode ir lá pessoalmente e abrir uma empresa num dia, né? Tem um balcão do empreendedor. Então, eu acho que com um pouco de assessoria não precisa, digamos assim, não parece, não me parece tão complicado, pelo menos não foi. Para mim, eu não achei muito complicado, não. Eu achei que realmente foi mais fácil, porque a princípio eu abri empresa para prestar serviço para outras empresas, e dessa mesma empresa eu utilizei para ter uma clínica. Então, eu pude utilizar da mesma forma como prestador e como espaço físico. E dessa mesma empresa eu posso vender também produtos, eu posso vender serviços, consultoria, posso vender aulas, posso vender cursos. Então, eu achei assim menos limitado que no Brasil. Entendi, entendi. Bom ter esse feedback, porque efetivamente, quando você bota a mão na massa, né, você tem que ficar mais atento, mas realmente tem. Também acho o sistema burocrático aqui, em muitas questões você precisa ficar atento, mas também quando funciona, funciona de uma forma significativa, assim. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de atenção com relação à parte da contabilidade, né, que aqui eles são um pouco mais rigorosos em alguns sistemas. E para além disso, você tem um pouco mais de noção da parte contratual. Eu não sei se especificamente você tem algum contrato, por exemplo, de trabalho na sua clínica, ou se são todos prestadores de serviço. Não tem. Para isso, claro, né? É sempre bom ter um profissional. Eu sempre digo, na verdade, dois, né? Um contabilista e um advogado. São mais do que essenciais. Sem isso a gente não tem empresa aqui. Por outro lado, eu acho mais acessível um contabilista e um advogado do que me era no Brasil. Sim, Eu sim. acho essa assessoria mais acessível, menos custosa, né? Menos cara. E assim, a possibilidade de ter uma empresa com vários ramos, que no Brasil também não me era. Então, é aquela coisa, eu posso ter uma empresa de saúde, que também pode ser de estética, que pode ser de educação, tudo dentro da mesma empresa. Então, é essa diferença que eu vejo e que no Brasil era muito mais limitado, tá? Isso. Com uma certa assessoria, obviamente, né? Minha empresa tem advogado, tem contabilista e é muito importante que tenha bons profissionais, porque às vezes tem formação diferente, você pergunta para um diz uma coisa, pergunta para outra diz outra, e se tem algo aqui que é realmente muito sério em Portugal, são os impostos. Exatamente, são os impostos. É uma das coisas que a gente bate muito aqui, né? Porque a pessoa, na hora de migrar, ela pensa efetivamente visto, moradia, renda e aquilo que a gente já está acostumado, mas ela esquece
de pensar um pouquinho mais a fundo com relação às questões fiscais. Então, acontece muito de clientes que vêm para aqui para o Brasil, eles não perceberem, por exemplo, determinados prazos e acabam perdendo benefícios fiscais, em especial na pessoa física, que existem determinados prazos que você precisa ficar atento e eles acabam efetivamente, por falta de informação, perdendo prazo de benefícios fiscais que às vezes vai para um benefício de 10 anos, você conseguindo efetivamente estar ali. Perdeu o prazo, perdeu, né? Efetivamente já foi. Portugal pode ser realmente um país muito atrativo para investimento, mas se você não tiver uma boa assessoria, você que trabalha nessa área, apesar de ser de saúde, que é um pouquinho mais tranquila, sabe que a parte dos impostos aqui, elas são significativas se você não tiver realmente um bom planejamento, né? E um bom caminho a ser seguido. Então você contou um pouquinho pra gente que o seu diploma foi relativamente fácil, que agora eles já estão com mais dificuldades, né? Isso, inclusive, está ocorrendo, eu não sei se a senhora sabe, mas isso está ocorrendo também aqui agora na minha profissão, na advocacia. Antes, para ser advogado, você bastava estar inscrito na ordem dos advogados lá do Brasil e você fazia todo o procedimento aqui de inscrição, né? Eles já estão agora querendo implementar aqui para você ser advogado aqui, seja português, seja estrangeiro, seja brasileiro, qualquer que seja, você precisa efetivamente ter o mestrado. Eles estão querendo implementar e já deve sair aí nos próximos dias. Então, a gente vê que efetivamente as coisas vão, né, progredindo e que se você não surfar a onda ou não, né, em se encaixar naquele momento, você vai poder conseguir na mesma, mas vai ter um pouquinho mais de burocracia. Dos seus colegas de hoje, qual é a sua experiência deles, tanto nessa parte do diploma, né, nessa parte de validação, quanto na parte para entrar no mercado? Porque também há 5, 6 anos atrás, como eu entrei, você entrou especificamente, a gente, tanto para validar diploma, quanto para ter uma clientela, era um pouquinho diferente do que é hoje em dia. O que, que você sente de diferença nesses dois ramos? Na parte médica, né, eu vi que está bem mais difícil, porque tem agora uma prova de medicina geral, na minha época era específica. Então, eu podia escolher o assunto, né? No caso, obviamente, todo profissional vai escolher o assunto do qual ele é especialista. Então, agora é uma prova de medicina geral. Uma prova escrita, agora uma prova prática, e depois parece que tem defesa de uma tese ainda. Então, é bem mais difícil, né? No mercado, eu sei que tem muito vaga para médico, para trabalhar nos hospitais, nas urgências, né, em medicina geral, geral e familiar. Tem vaga de sobra também nos centros de saúde. Tem vaga para. Eu sei porque eu recebo e-mail todos os dias, dos lugares onde eu já trabalhei, inclusive. Tem vaga para trabalhar também na entidade prisional, que são os presídios, trabalhar no judiciário também. Tem vaga, eu já vi anúncio também de médico da polícia. Então, eu trabalhei também em hospital aqui e trabalhei em entidade prisional. Foi uma experiência fantástica e eu posso dizer que tive excelentes pacientes na entidade prisional. E no Brasil chamamos de presídio. Então, tem vaga sim, eu recebo e-mail diariamente de oferta de emprego para médico, sabe? Então, agora, acredito que na área estética também só está a crescer aqui, realmente cresce a cada dia. Esse final de semana fui dar aula no Porto e tive uma turma inteira de médicos que estão entrando nessa especialidade. Então, uma área que está crescendo, né? Tem a procura tanto está aumentando a procura quanto vai aumentar a oferta para suprir essa procura. E o que, que você acha de network, assim, na sua área? Qual é o network? Você sendo estrangeira, você sendo, né, brasileira que veio para cá, qual é a dica, assim, de network que você diria, olha, vamos por aqui que esse caminho pode ser um bom caminho? Olha, eu digo assim, varia muito da especialidade. A minha foi quase que, eu confesso, quase que na raça. Eu comecei a trabalhar e foi por indicação, e acaba que completei minha agenda e um acaba indicando o outro. Mas para médicos de outras especialidades, né, da feita que entra no hospital, você acaba fazendo parte de um grupo. E um conhece o outro, né? Você chega, sou cirurgião, que aí fala para o colega que é anestesista, que conhece outro hospital que precisa de um cirurgião também. Então, eu acho que é isso. Você tem que entrar num grupo. Por exemplo, eu trabalhei para uma rede de clínicas, que eram todas franquias, trabalhei para 5 delas.
né? E acabei ficando só em Cascais, mas eu tenho muitos pacientes que ainda vêm para mim, mesmo de longe. Agora eu tô em Leiria, gente. Eu tô morando, meu escritório é em Lisboa, então eu tô sempre trabalhando em Lisboa. E mesmo quando eu morava em Lisboa, eu ia para Cascais, tô sempre lá. E agora que eu tô em Leiria, eu saio de Leiria, eu ligo, olha, como é que faz? Qual é o dia para eu organizar minha agenda? Pra estar aí no dia que ela atende, porque é realmente quando você confia, gosta e conhece. Eu tô aí nessa fila de pessoas. E qual foi, doutora, assim, no campo técnico, no campo profissional, com seus colegas da área, por você ser brasileira, por você ser de fora, você sentiu alguma necessidade, alguma dificuldade nesse seu ramo de trabalho? Tanto não estou falando só entre o convívio com os colegas, não, mas também na parte técnica, né? Do atendimento ao paciente, no tratar o paciente é diferente, não é? Tem outras exigências, não tem, outras doenças, outras questões. Na prática, quais foram as diferenças que você teve? Na prática, eu tive que me adaptar, assim, ao jeito, digamos assim, eu conheci um pouco o jeito dos colegas, né? Mas o curioso é que na parte estética, mais, os colegas portugueses mais querem saber como nós trabalhamos do que nós perguntamos a eles. É muito curioso isso. Então, eu trabalhei numa clínica cuja dona é portuguesa. E foi curioso que ela falou assim mesmo, eu sou portuguesa, nascida e criada aqui, mas como médica, eu sou médica brasileira. Eu achei muito engraçado. E ela é ginecologista, sabe? Então, é uma experiência boa de nós trocarmos, principalmente nos congressos, né? Eu trabalho com médicos portugueses também, nós trocarmos experiências e é um aprendizado mútuo. A gente sempre tem a aprender um com o outro. Entendi. E você ainda pretende expandir? Sua clínica ainda está aberta a novos profissionais? Como é que você anda? Você abriu agora uma segunda unidade, né? Se você abrir uma segunda unidade em Cascais, é porque a coisa está crescendo, mas conta um pouquinho. Eu tenho planos para expandir ainda para Lisboa, penso no Porto também e quem sabe na Margem Sul. Boa, boa. E aí inclui profissionais, né? Me conta um pouquinho quais são os profissionais. Você já falou por alto, mas me conta mais um pouquinho quais são os profissionais e os serviços que você tem aí, que não é só, gente, medicina específica e a dermatologia, a parte estética, não. Mas também, né? Deve ser o carro-chefe, eu acredito, pelo que eu vejo, né? Me corrija se eu estiver errada, mas me conta um pouquinho o que é que você tem para além desse serviço. Temos cirurgia plástica, temos ginecologia e obstetrícia, temos neurologia, medicina do esporte, temos nutrição. A doutora tem uma unidade em Lisboa? Ainda não. Ela acabou Chegando. de falar que vai abrir com fé em Deus. E em Leiria também. Tô brincando. Leiria. Olha, eu adoro Leiria, trabalhei em Leiria também, gostei muito, foi uma clínica fantástica. Eu saí realmente só por conta da distância, gostei muito. Mas as atividades médicas são essas, é cirurgia plástica, pediatria, né? Homeopatia pediátrica também, nós temos uma pediatra brasileira, nós temos uma neurologista brasileira, nós temos uma ginecologista brasileira, nós temos médicos em medicina estética portugueses e brasileiros, e deixa eu ver se tem mais. E temos uma nutricionista da África do Sul também. Vo- Uma psicóloga também brasileira e acupunturista também é brasileira. Boa. E vocês estão aceitando o plano de saúde? Como é que vocês estão fazendo especificamente? É só particular? Como é que funciona? Esqueci de falar, temos fisioterapia também. É, seguros, nós não trabalhamos com seguro ainda, mas aqui em Portugal a maioria dos seguros reembolsa tratamento médico. Então, Exato. eles reembolsam consulta, reembolsam tratamentos que sejam voltados para doenças, reembolsam, acredito, fisioterapia também, acupuntura também. Então, dependendo do seguro, eles reembolsam. Então, a minha consulta, a princípio, vai ser reembolso também. Exato, exatamente. Doutora, para fechar aqui, mas a gente continua aqui respondendo as próximas perguntas, mas para fechar aqui o nosso caminho, eu queria, por favor, que você falasse quais foram assim, os maiores desafios e depois as maiores facilidades, assim, os maiores benefícios
desse caminho, assim, é o caminho mesmo que você sonhou, é igual, é parecido, é longe do que você, é outra coisa, mas é ok. Conta um pouquinho da sua experiência. Olha, foi um caminho inesperado, né? Eu vim para cá não para fazer dinheiro, eu vim para cá não para ser empreendedora, eu vim para cá para ter paz, né? Para viver num lugar mais seguro. Acaba que as oportunidades surgiram. Elas realmente bateram a minha porta. Nem eu fui atrás, eu não abri um anúncio para comprar uma clínica. Simplesmente bateram a minha porta e disseram, Mas foi olha, o talento também, não é assim, bateu na porta, não. É porque ela efetivamente é muito esforçada. Você chega lá 8 da manhã, ela já tá lá. Você, 7 ou 9, 10 horas da noite, às vezes ela tá lá. Então, assim, além de, pronto, da sorte, você tem que estar ali pra sorte bater, né, na sua porta. Mas pronto. é verdade. Eu digo assim, mas assim, foi mais inesperado. O que eu vejo aqui, que ainda tem muito mercado para muitas áreas, sabe? O que eu vejo em Portugal é que realmente tem uma carência de serviços, né? A perguntar se tem, cheguei a ter clínica no Brasil, não tive clínica, tive outros comércios, mas não clínica, tive até pet shop. Mas assim, Portugal tem uma carência de serviços em diversas áreas. Eu digo, se eu tivesse mais energia, mais tempo, eu estava montando um negócio de casa, sabe? E eu digo aqui, o que abrir sendo um serviço bem prestado, um bom produto, vende. Vende porque tem público. Tem público. Qualquer serviço bom que você forneça num preço adequado, qualquer produto bom que você forneça, qualquer alimento bom, sabe? Isso vai ter retorno. Sem dúvida. Eu acho assim que nesse aspecto, comparado ao Brasil, muito melhor. Porque você oferecendo algo bom, volta. Eu sempre digo isso, assim, do solo aqui, do solo ser muito fértil, está sendo muito fértil, em especial nos últimos anos, para a área de empreendedorismo. E é exatamente isso que a senhora acabou de colocar, assim. Você prestando um bom serviço, você efetivamente fazendo do seu negócio, deixando ele muito redondo, ele floresce, porque Portugal está realmente de braços abertos para receber. E você encontra muita gente, muito estrangeiro, muito português também, tudo, fomentando a economia. Agora que tudo abriu, você vai na rua, já vê tudo se movimentando, os restaurantes cheios, as ruas cheias. Então, efetivamente, tá, eu sinto exatamente isso também. Um solo muito fértil, mas como eu sempre falo em empreender, pronto, é bom que as pessoas também ouçam de outras pessoas, né? Para que elas entendam efetivamente que aqui tem esse campo, mas que você precisa oferecer um bom negócio e deixar tudo muito redondo. Mas a gente sente sim do país. Você estava falando há pouco de financiamento que não precisou efetivamente, mas para empreendedorismo eles realmente fornecem financiamentos significativos assim e a juros a preços baixíssimos assim. Então, para você empreender, você tendo um bom plano de negócios, você efetivamente encontra um bom caminho a ser seguido. E o que você mais gosta daqui? Conta aí aquela coisa assim, claro, de morar e de trabalhar, né? Quais são suas coisas Eu que mais favoritas gosto, aqui? então, o que eu achei de mais difícil também, acho que eu não respondi isso. O que eu achei mais difícil, obviamente, é a partir de um momento que não se tenha algo seguro, né? Se você encarar por um salário, ele não vai ser muito alto, né? Se você quer segurança, o salário vai ser baixo. Então, você quer ganhar mais dinheiro, só arriscando. Foi o que eu fiz, eu arrisquei. Então, realmente a parte mais difícil é lidar com a insegurança, né? E agora o que eu mais gosto daqui é da simplicidade, que nós conseguimos viver com menos e não somos escravos do alto padrão que é no Brasil. No Brasil, para se abrir uma clínica de estética, precisa de muito dinheiro, precisa de ser algo suntuoso, algo luxuoso, mesa de mármore dourado e cristais. Isso não precisa aqui. Então, é possível você ter um bom serviço sem que seja absurdamente caro, sem que seja, sabe, algo luxuoso. Pode ser bom e sim. Exato, exatamente. A gente sente isso daqui também, eles facilitam muito a vida, né? Em relação a muita coisa, e aí vem dessa parte também, né, de toda a infraestrutura do negócio, assim, eu sinto também muito isso, assim, que trabalho também, né, na advocacia, muitas vezes a gente entra naqueles escritórios super gigantescos e aquelas coisas e pronto, para você oferecer aquilo, você sabe, né, que você efetivamente tem que cobrar muito mais.
Então você consegue efetivamente ter um bom lugar de trabalho. Eu mesmo, pronto, meu escritório é em Lisboa, é muito no centro, é em Campo Grande, mas eu consigo trazer para o escritório uma personalidade maior, uma pessoalidade maior e não precisa ser nada muito pomposo, muito over, porque isso dá assim uma viabilidade de uma prestação de serviço melhor que você acabou de falar, que você tem profissionais tanto na área de contabilidade, contra advocacia e afins, que você consegue ter mais acesso justamente por ser preços, né, compatíveis, digamos assim, com o mercado. Quer falar mais alguma coisa, trazer mais alguma coisa, falar um pouquinho para o pessoal que quer empreender aqui ou que está procurando aqui também? Eu acredito que muita gente esteja ainda no Brasil, né? E queira, né? Ver Portugal como uma incógnita. Eu digo assim mesmo, quando nós pensamos nos problemas, porque quando muita gente vem para cá e pensa, mas Portugal é pequeno, eu me sinto quase que numa vila, qualquer coisa assim. Mas quando você pensa nos problemas que você tinha no Brasil, ou tem no Brasil, e os problemas que você vai ter aqui, você vê que aqui você não tem problema. Porque os problemas aqui são contornáveis, digamos assim, fáceis, são possíveis de se lidar. Essa é a diferença dos dois mundos. Mas para qualquer área, assim, se quiser empreender, eu digo, você precisa de duas pessoas, um advogado e um contabilista. Seguro. Boa, boa. Eu sempre falo isso também, que quando você migra, pronto, em todos os lugares tem problemas, né? No Brasil tem problemas, aqui tem problemas, todos os lugares tem problemas, a pessoa acha que vai migrar e quando chega lá não vai ter nenhum problema, que vai ser Disney, que é aquele conto de fadas. E não, você vai chegar aqui, você vai enfrentar alguns problemas, obviamente, mas os problemas que, pronto, você enfrenta aqui efetivamente são problemas que são mais tranquilos, efetivamente, de lidar, assim, é aquilo que a gente falou, às vezes é uma burocracia, às vezes é uma dificuldade em algum aspecto, pronto, mesmo ocorrendo a questão do Covid, a gente não pode dizer que o país saiu 100% ileso, a gente percebe, não sei se você percebe isso também, mas nas ruas a gente já vê pessoas pedindo um pouco mais, mas não é nada over, não é nada surreal, não existe uma desigualdade, uma questão muito intensa. E o país, quer queira, quer não, tenta da melhor forma possível trazer um pouco mais de apaziguação social. E tudo isso traz instabilidade, segurança. Eu que tenho filho, você que tem filho, a gente pode deixar, vai, pega, vai, volta, vai para tal lugar. E é muito mais tranquilo de você lidar com isso no seu dia a dia. Óbvio, você vai ficar longe da sua família, se sua família foi de lá, né? A minha é daqui, então é mais tranquila, mas se sua família for do Brasil, você sente um pouco de falta e etc. Mas pronto, é colocar na balança, né? É pensar um pouquinho o que é que você precisa efetivamente aí aqui, arregaçar as mangas, empreender, porque foi como a doutora Joana falou, aqui efetivamente tem muito espaço. Basta você ter organização. Eu sempre digo, o que que precisa, doutora? Organização, organização, organização. Tendo Sim. isso, você consegue efetivamente devagarzinho trilhar passo a passo. E um exemplo é o seu negócio, né? Que a gente, como eu falei, comecei a live falando isso, né? Que você começou com uma salinha e hoje em dia você já tem uma equipe de muitos funcionários aí trabalhando com você e prestando esse serviço que deixa a gente, né, mais entusiasmado para ir para esse caminho. Ah, obrigada. Doutora, obrigada, agradeço imenso. Obrigada. O pessoal estava querendo muito escutar um pouquinho de você. Já já eu tô aí de volta, já, como sempre. E pronto, a gente Sempre. vou tentar semana que vem já trazer o doutor Rodrigo, né, que é daí dessa clínica, cirurgião plástico, para conversar também um pouquinho com a gente sobre esse caminho, trazer um pouco mais de detalhes. E aos pouquinhos a gente vai trazendo aqui mais informações. Seu contato já está no meu feed. Depois eu vou lançar um pouquinho mais do nosso bate-papo aqui no feed para as pessoas ficarem mais atentas e se quiserem perguntar, depois a gente pode fazer uma outra live contando um pouquinho mais especificamente sobre esse caminho. Não é verdade? Com certeza, estou à disposição.
Tudo de bom. Obrigada. Parabéns mais uma Obrigada, vez. Karina. Quando a outra clínica você já abriu, né? Mas pronto, quando Já não fiz nada de inauguração por falta de tempo, mas já estava no funcionamento. quando eu tiver aberto, eu puder ir lá, eu vou, filmo, mostro pro pessoal aqui. E aí, pronto, pro pessoal já saber onde é que fica a próxima clínica também. Tá bem, querida. Um Obrigada. beijo. Um beijo, boa noite. Obrigada. Beijo, boa noite a todos. Boa Obrigada. noite.